Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Dando continuidade ao nosso culto, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao versículo de número 20. Evangelho de Mateus, número 28, versículo 18 ao versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez entrarmos em tua casa para louvar e bendizer o teu santo e amado nome. E prestar-te culto, ó Pai amado, porque todo louvor e toda glória a Ti é devido. E nesse instante, ó Pai, e pedimos que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Que o Senhor possa encher o nosso coração e nos motivar, ó Pai, a atender a ordem que o Teu Filho amado Jesus nos concedeu. Seja conosco, é o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos finalizando o mês de fevereiro sobre a temática O Desafio Continua. E vamos hoje meditar sobre, segundo as Escrituras, sobre o tema O Desafio de Fazer Discípulos. E nesse texto, sobre a grande comissão, temos esse desafio lançado em nossas vidas. Duas coisas chamam muita atenção com relação a este assunto. Em primeiro lugar, a grande comissão está descrito em todos os evangelhos. E Lucas ainda relata o assunto, o tema, de forma prática em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Se esse assunto não fosse tão importante e tão urgente para o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não teria tanta ênfase assim nas Escrituras. Os 4 evangelhos, e mais ainda o livro de Atos todinho falando sobre esse assunto. Então nós vemos que tem uma relevância e uma importância e uma urgência muito grande este assunto. Em segundo lugar, nós precisamos também tomar o cuidado com a correta interpretação do tema desta noite. Fazer discípulos é realizado unicamente e exclusivamente por nós. Através da nossa vontade, através da nossa força interior, através da nossa capacidade, através dos nossos dons. E isso não é o que a palavra nos ensina. Nós vemos que Cristo dirige as suas palavras aos seus discípulos no versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O fundamento da missão está, na autoridade de Jesus Cristo. A missão é fazer discípulos. A autoridade está em Cristo Jesus. Sem essa parte do texto, fazer discípulos não teria sentido. E é interessante nós entendermos essa autoridade de Jesus, que é conclamada nesse texto,
como autoridade no céu e na terra. Aliás, toda a palavra, desde Gênesis e Apocalipse, mostra ou direciona a obra redentora de Cristo neste mundo. Nós vemos também que Cristo, enquanto esteve com os seus discípulos, ensinava constantemente que Ele é o centro de todas as Escrituras, era Ele quem tinha autoridade. E se nós abrirmos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 17, versículo de 1 a 5, nós vamos ver um relato da transfiguração de Jesus, onde aparece do seu lado Moisés, e do seu outro lado aparece Elias. E Pedro estava ali tão abismado com aquela cena, com aquela imagem na frente dele, que ele pede a permissão para Jesus, para que ele faça 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias e outra para Jesus. Mas Pedro não entendia, não estava entendendo naquele momento o que significava aquela aparição. Moisés, Elias e Jesus no Monte da Transfiguração. Em Mateus capítulo 17, 1 a 5, diz o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Pedro não tinha entendido que entre Moisés, que representava a lei, e Elias, que representava os profetas, estava Jesus, e tanto a lei quanto os profetas estavam sob a autoridade de Cristo. Cristo tem autoridade, é Ele que tem autoridade sobre todas as coisas. Fazer discípulos, irmãos, não tem nada a ver com o que eu faço, mas sim com o que Jesus faz. Sem a autoridade ou poder de Cristo, o mandamento seria impossível de ser cumprido por nós, porque nós somos meros instrumentos na mão de Deus, para que essa missão seja realizada. Quem faz a obra de fato, de verdade, é Cristo, e nós somos cooperadores dele nessa missão. Olha que interessante, o texto, ele aborda exatamente essa autoridade de Cristo em todas as coisas. Aliás, nós temos aí 4 todos incluídos aí no texto, inseridos aí no texto. No versículo 18 diz: toda autoridade me foi dada. Autoridade de quem? Cristo. No versículo 19, discípulos de todas as nações. De quem são os discípulos? De Cristo. No versículo 20, aguardar todas as coisas que vos tenho ordenado. De quem são todos os ensinamentos? De Cristo. E ainda no versículo 20, estarei convosco todos os dias. De quem são os dias? De Cristo. Em Romanos 11:36, aliás, acabamos de cantar isso no louvor, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, temos que entender que o Senhor nos chama, Ele ordena para que somos coparticipantes dessa obra de fazer missões. E o cerne dessa missão é fazer discípulos. Ele é que faz todas as coisas, nós somos meros instrumentos na mão dele. Tendo dito isso, irmãos, agora podemos entender de fato o que o Senhor quer dizer com ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco até o fim. Podemos entender que
nós somos desafiados, em primeiro lugar, desafiado a fazer discípulos, porque o cerne da missão, este é o cerne da missão, fazer discípulos. O centro da missão que o Senhor nos convida a fazermos com Ele, é fazer discípulos. Versículo 19 diz o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O portanto, inserido aí nesse texto, se refere ao versículo anterior. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E as perguntas que podem surgir quando nós lemos esse texto em primeiro lugar, se Cristo recebeu toda a autoridade no céu e na terra, o que então Ele espera de mim como instrumento em suas mãos? Ou o que Ele quer que eu faça? A segunda pergunta é: o que a nossa missão deve produzir e como devemos nos portar diante dela? E a mais importante pergunta: se Cristo tem toda a autoridade, e como nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso general, como nós cantamos aqui agora, Ele nos dá uma ordem, e por que muitas vezes nós não a cumprimos? O Senhor Jesus, Ele nos dá uma ordem, que é fazer discípulos, e muitas vezes nós não damos a importância, porque cantamos aqui que o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, mas quando Ele fala que nós devemos fazer discípulos, que nós temos que fazer discípulos, que é uma ordem dEle, nós simplesmente ignoramos. Por que isso acontece conosco? Talvez é porque a gente não se apercebeu ainda da urgência desse tema. Como eu falei anteriormente, esse é um tema citado nos 4 evangelhos. Lucas ainda mostra todos os atos dos apóstolos, fazendo exatamente aquilo que Cristo pediu para eles: fazei discípulos de todas as nações. Mas talvez a nossa urgência está nas coisas que se referem à nossa vida. Talvez nós acordamos de manhã e estamos preocupados, como se nós vamos ter ou não o que comer em nossa mesa. Talvez nós estamos tão preocupados se de fato a gente vai conseguir aquela promoção naquele emprego. Talvez a gente está preocupado de fato se a gente vai ter dinheiro para pagar as nossas dívidas no fim do mês. Mas será que a gente está preocupado de fato com a urgência que é de fazer discípulo? Assim como a palavra nos mostra que é de extrema urgência. Será que ao levantarmos nós pedimos ao Senhor, em primeiro lugar, que Ele nos conceda oportunidades de evangelizarmos pessoas a quem Ele vai colocar no nosso dia a dia? Você já parou para pensar nisso? De você orar por alguém que você não conhece, para que o Senhor coloque essa pessoa na sua vida, e para que você tenha a oportunidade de falar de Cristo para essa pessoa, iniciar um discipulado com essa pessoa. Será que quando nós acordamos, a primeira coisa que pensamos é isso? Muitas vezes a gente não se lembra nem de orar quando nós acordamos, agradecendo pela noite de sono. Isso deve ficar para a nossa reflexão. Se é um assunto tão urgente, se é uma ordem dada pelo Senhor dos Senhores, pelo nosso Rei, o Rei dos Reis, o nosso general, como cantamos, por que desprezamos essa ordem? Porque o nosso coração está cheio de outras prioridades. Fazer discípulo, faça um exercício no seu coração agora, internamente. Fazer discípulo, na ordem de hierarquia do seu coração, em que lugar está? Faça uma reflexão, em que lugar está no seu coração o fazer discípulo? Será que está na hierarquia do seu coração? Ou será que nem está? E se está, em que lugar ele está ocupando? Em primeiro lugar? Em segundo? E em último? Olha, irmão, nem pensei nisso. Mas a palavra está aqui para nos lembrar que isto é uma ordem do Senhor. O versículo começa com ide,
que significa indo. Esse verbo está no gerúndio, que significa que enquanto estou indo, ou enquanto estou nessa terra, eu devo fazer discípulos. Ou seja, eu devo ser um instrumento de Deus nas mãos deles para fazer discípulos. E é interessante isso, porque Deus não está falando aqui para você, olha, se ide, mas se der tempo, faça discípulos. Não é essa a ordem. Ide, mas se você tiver vontade, faça discípulos. Não é essa a ordem. Ele é categórico aqui. Enquanto você estiver nesse mundo, faça discípulos. Seja instrumento em minhas mãos para fazer discípulos. Vá atrás do pecador. E é interessante que esse é um princípio do próprio Deus para a nossa vida. Se nós lembrarmos da palavra de Deus, quando Adão pecou, quem foi atrás de quem no paraíso? Deus. Adão pecou, se escondeu, Deus foi atrás de Adão. Esse mesmo princípio Jesus usa para a sua igreja, comissiona a sua igreja a ir atrás dos pecadores. Ele não fala para você esperar que os pecadores venham atrás de você, ele fala que você deve ir atrás dos pecadores. Em Atos 1:8 diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Deus sempre desejou enviar pessoas para fazer a sua obra. Essa sempre foi a vontade de Deus. Se nós olharmos ainda pela palavra, Ele levanta profetas para falarem ao seu povo que estavam em pecado, para poder direcionar o caminho do povo. Após os profetas, Ele manda o seu próprio Filho para poder ensinar o seu povo a mostrar o caminho correto. E o seu Filho ainda, quando ele parte, ele estabelece os apóstolos. E o significado da palavra apóstolos são aqueles que foram enviados. Deus nos usa para irmos atrás daqueles que estão perdidos. E é interessante nós observarmos essa questão de discípulos, porque pode parecer que discípulo ou fazer discípulo só é uma ordem dada apenas ao pastor, ao missionário, ao seminarista, ao evangelista, e isso é uma interpretação errônea. Porque independente de cargos que nós ocupamos na igreja, ou de funções que ocupamos na igreja, todos nós somos discípulos. Todos nós. Todos nós somos discípulos. E é interessante que nós só somos discípulos hoje porque Deus levantou alguém e nos enviou para nos discipularmos. Sabe por que nós somos discípulos hoje? Porque Deus no passado levantou alguém para sair de onde ele estava e atender ao chamado de Cristo Jesus para nos discipular. Então, ao mesmo tempo que Deus nos chama para discipularmos, nós ainda somos discípulos. E é uma ideia muito interessante, porque Jesus, ele entendia a questão do discipulado de uma forma muito diferente do que os rabinos e do que os judeus na sua época entendiam o que é ser discípulo. Para o judeu, ser discípulo o discípulo, ele escolhia um mestre e seguia. Mas Jesus, ele confronta essa ideia, porque ele mostra que ele é quem vai atrás dos pecadores. É ele que vem atrás das pessoas. Nós vemos isso em Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22, o chamado de Pedro e seu irmão André. Pedro, Simão, né? E André eram pescadores, e ele chega para aqueles pescadores e fala o seguinte: venham, e eu os farei pescadores de homens. Outra ideia que Jesus confrontava com os mestres e os rabinos daquela época é que um discípulo, ao seguir um mestre, futuramente ele se tornava um mestre também.
Mas Jesus mostra e deixa bem claro que um discípulo seu sempre será discípulo e ele é o único mestre. É exatamente aqui que nós falamos. Nós fomos chamados porque alguém foi chamado primeiro, nos discipulou e nós agora estamos discipulando outras pessoas. Fomos chamados, convocados para discipular outras pessoas. Sempre seremos discípulos, jamais seremos mestres. Então, independente se estiver o pastor com grande conhecimento da palavra de Deus, ou o seminarista, ou um teólogo aqui, ele jamais será mestre. Nem mesmo um professor de escola dominical é mestre diante do discipulado, porque nós somos discípulos até que o Senhor volte. Jamais seremos mestres. Mestre é apenas um, nosso Senhor Jesus Cristo. Ser discípulo, meus irmãos, é muito mais do que andar e seguir os seus passos, de seguir os passos de Jesus. É ter um relacionamento de lealdade e sujeição até a morte. Isso é ser discípulo. Em Mateus, capítulo 16, versículo 24, diz o seguinte: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O negar a si mesmo é a todo momento, a todo instante, nós negarmos a nossa natureza pecaminosa, abrirmos mão de tudo aquilo que o mundo nos ofereceu e que antes tomava o nosso coração e agora estamos convictos que nós estamos diante de Jesus e entregamos as nossas vidas diante de Jesus, tomamos a nossa cruz e seguimos a Ele, mortificando a nossa carne a cada dia, a cada instante, a cada momento. Isso é ser discípulo. Mas, meus irmãos, interessante que o texto fala em fazer discípulos de todas as nações. E isso significa um alcance não regional do discipulado, mas sim um alcance global, mundial. Michael Horton, no seu livro A Grande Comissão, ele diz que a missão é ampla em seu efeito porque abrange todas as nações, ou seja, não é regional, não é algo que está perto de nós, apesar de que isso também é importante, mas não é só aqueles que estão perto, mas também aqueles que estão longe. E é profunda a sua intenção, porque faz discípulos. Em dado momento de sua vida, Jesus teve muitos seguidores. O Senhor não nos chamou para ser seguidores, porque no momento em que Jesus começou a ser perseguido, no momento em que o Senhor Jesus passou a ser provado por todos os seus inimigos, muitos daqueles que o seguiam deixou para trás. E muitas vezes nós encontramos pessoas assim hoje, seguindo a Jesus porque é algo legal, é algo da moda, seguir Jesus. Tantos artistas estão seguindo Jesus, mas estão apenas seguindo, não estão sendo discípulos, porque se fossem discípulos, estariam com Jesus até a morte, como nós vemos agora há pouco. Ser discípulo é ser leal a Ele até a morte. É possível, irmãos, fazermos discípulos de todas as nações por causa de que Jesus fez isso lá no Pentecostes. Se nós vemos o texto lá de Atos, capítulo 2, de 5 a 12, nós vamos ver ali o relato, que tinha ali judeus de todas as partes, vindo de todas as partes do mundo, falando em outras línguas, e de repente ali os da Galileia estavam começando a falar em suas próprias línguas. E aí esse texto há uma interpretação errônea de muitos evangélicos aí fora, porque dão ênfase ao dons de língua. E a ênfase desse texto não é o dons de língua. Dom de língua foi só um instrumento usado por Deus para que o evangelho fosse alcançado a pessoas que estavam falando em outras línguas naquele local. E diz o texto que eles ficaram atônitos com aqueles homens que estavam falando em outras línguas, e homens indoutos, homens simples, que Deus levantou no meio de seu povo para falar das grandezas de Deus.
Olha que interessante, no versículo 11, em Atos 2, no versículo 11 diz assim: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. E o texto ainda continua: todos atônitos e perplexos interpelavam uns com os outros. O que quer isto dizer? Poder de Deus, levantando homens simples para ir para outras nações, para fazer discípulos. Deus não só nos chamou para discipularmos os da nossa casa, os da nossa família, os do nosso bairro, os da nossa cidade, os do nosso país, mas nos chamou também para discipularmos todo o mundo. Mas você pode dizer aqui: mas Anderson, eu não tenho esse chamado missionário. Eu não tenho esse chamado parecido com o que muitos dos missionários aí já estão lá no campo trabalhando. Mas podemos ser cooperadores desse discipulado que eles estão desenvolvendo, contribuindo, orando e divulgando esse trabalho. Quantas vezes, irmãos, nós oramos pelo ministério do nosso irmão Armando lá no México? Quantas vezes você acordou de madrugada, intercedendo por ele, pela Norma, pelos seus filhos, lá no México? Quantas vezes você orou por algum outro missionário que você teve o conhecimento e que está passando por muitas dificuldades? Às vezes você não conhece nem as dificuldades que ele está passando, você orou. E você não só orou, mas também ajudou, contribuiu. Você divulgou o trabalho dele. Você foi em alguma outra igreja, falou com algum outro irmão, falou com outros irmãos. Olha, tem um irmão da nossa igreja que está fazendo esse trabalho lá no campo missionário. Quantas vezes nós fizemos isso? Isso é algo para nós refletirmos, porque fazer discípulos de outras nações também implica nós ajudarmos aqueles que já estão lá. Agora nós temos também a internet, nós temos também o YouTube. O nosso culto está sendo transmitido hoje no YouTube, que tem um alcance mundial. Quantas vezes nós divulgamos o canal da nossa igreja para outras pessoas, para nossos conhecidos? Meu irmão, eu faço parte de uma igreja que tem culto todos os domingos, e ele é transmitido ao vivo aos domingos. Posso te passar o link para você assistir? Quantas vezes nós já fizemos isso? Se realmente, de fato e de verdade, nós pensamos a todo momento na importância e na urgência de fazer discípulos, nós temos que pensar nessas pequenas coisas que passam desapercebidas por nós. Temos as ferramentas e nós não sabemos usar as ferramentas. Deus nos convocou para fazer discípulos, quer diretamente ou indiretamente. De fato, hoje com a internet a gente pode alcançar o mundo inteiro, mas estamos divulgando? Estamos falando de Cristo na internet? Ou estamos usando a internet para jogar, para ver questões engraçadas, vídeos engraçados? É tão engraçado os vídeos da internet. A gente usa a internet para tanta coisa, mas o que é aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nós não usamos. Será que isso tem sido a nossa preocupação? Irmãos, se Deus nos chamou para cumprirmos o cerne da missão, que é fazer discípulo, e nós estamos falando aqui de missão, e nós cantamos que Ele é o nosso general, um bom soldado, para um bom soldado, missão dada é missão cumprida. Será que a gente pode dizer isso diante do nosso Senhor hoje? Senhor, o Senhor me deu uma missão, estamos cumprindo. Mas, irmãos, nós somos desafiados a fazer discípulos, tendo como cerne que é
esse é o centro da missão que nos foi dada por Cristo, nós somos desafiados a fazer discípulo através do modo correto. E olha só que interessante nos versos 19, parte B, até 20, parte A. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É muito interessante isso, porque o Senhor Jesus, além dele mostrar que nós, além de dar a ordem que nós temos que cumprir, ele fala de que maneira deve ser cumprida essa ordem: batizando e ensinando. Interessante que batizar, nós entendemos que é a entrada no discipulado. E o ensinando, o ensinar, é a continuidade desse discipulado. Ambos são realizados através da igreja constituída. Ou seja, por que existe a igreja? A igreja existe para batizar aqueles que são convertidos e ensinar aqueles que estão continuando nessa conversão. E é interessante essa forma que Cristo demonstra que é só através dessa forma, que é a maneira correta de fazer discípulos, é que nós fazemos um contraponto com muitas igrejas, muitas denominações que hoje acham que fazer discípulo é você encher a casa de pessoas que estão interessadas para assistir o culto. Reparem que eu estou colocando o termo assistir, o verbo assistir, não prestar o culto. Porque nós entendemos que estamos aqui hoje prestando culto ao Senhor. Por que a nossa liturgia, nós cantamos hinos? Toda a congregação canta. E num dado momento toda a congregação é conclamada a orar para adorar ao Senhor, para pedir perdão dos pecados, para entoar cânticos de louvores. Nós estamos prestando culto ao Senhor. Esse é o nosso entendimento e é o que a palavra nos ensina. Mas muitas denominações entendem que não, é preciso apenas assistir o culto. E aí começam a pintar as paredes da igreja de cores fortes, de cores escuras, colocar neon, e aí você fica naquela dúvida se você está entrando numa igreja ou num barzinho. Ou então, colocar um pastor coaching, que mistura a pregação do evangelho com livros de autoajuda, para trazer um evangelho light, mais amigável às pessoas. Ou então, chamar um pastor que gosta de fazer piadinha. É mais fácil colocar ele num show de stand-up, porque o culto fica mais alegre, todo mundo dá risada. Mas a palavra não é levada a sério. E aí o que você vê? Pessoas que vão para lá para ter entretenimento, para assistir o culto, não para prestar o culto. Porque aqueles que prestam o culto são discípulos. Eles não são lá para assistir. Eles estão lá para prestar culto ao Senhor. E isso é interessante, porque se você... Certa vez eu estava ali zapeando os canais, né? E aí de repente eu parei num programa de uma TV aí que tem como dona uma igreja, e estava um repórter no estacionamento falando ali sobre: olha, você está vindo aqui no nosso evento, Deus abençoe e tal. Como está sendo esse evento? O evento falava sobre prosperidade, de você prosperar o seu negócio nas empresas e tal. E o cara estava lá, falando: olha, está sendo uma bênção, é a segunda vez que eu venho aqui. Ano passado já vim aqui para essa campanha, estou vindo aqui agora para essa campanha novamente. E estou pensando em expandir os meus negócios no mundo inteiro, está sendo uma bênção. Ai, que bom! De que igreja você é? Não, eu não sou de igreja nenhuma, eu sou pai de santo. Para outra pessoa, fez a mesma pergunta, e quando perguntou de que igreja, de que denominação era, eu sou espírita. Ou seja, aquelas pessoas estavam indo para lá para assistir o culto, não para prestar culto. E olha, qual que é o primeiro modo que o Senhor fala que deve ser o discipulado? Batismo. Sabe o que significa o batismo? É o nosso início, a nossa entrada no discipulado, onde nós mostramos para Deus e o mundo que nós abrimos mão da nossa vida passada, daquilo que antes enchia o nosso coração, aquilo que alegrava o nosso coração, que eram os pecados do mundo. Eu estou abrindo mão, porque agora o que me faz feliz, agora o que completa a minha vida, completa o meu coração, é estar aos pés de Jesus.
Isso é batismo. Então, meus irmãos, nós estamos aqui sendo conclamados a discipular, porque a igreja tem que se encher não de pessoas que vão assistir culto, mas de pessoas convertidas. Pessoas que largaram a mão do mundo, que agora estão dispostos a morrer por Cristo, a ser discípulos de Cristo. A gente sonha em ter a nossa igreja lotada, e não tem nem lugares no banco. E até pensar em, olha, a gente vai ter que abrir uma congregação, porque está lotada a nossa igreja. A gente sonha com isso. Sim, sonhamos, mas a gente tem que sonhar da maneira correta. Sonhar para que haja convertidos, pessoas batizadas, que iniciaram aqui a sua carreira na fé com Cristo, iniciaram o discipulado. É para isso. É a maneira correta que o Senhor nos ensina a fazer discípulos. Mas em outro modo, que é o segundo modo aqui mostrado no texto, é através do ensino. Então nós temos o batismo, que é a conversão das pessoas, e agora o segundo modo através do ensino. E aqui não é pouca coisa, porque o texto fala que ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Foi muita coisa que o Senhor Jesus ensinou. Em João 8,31 diz o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, irmãos, não tem como ter um discipulado sem o ensino das Sagradas Escrituras. Um discípulo só dá evidências do seu discipulado se permanecer na palavra de Deus. E aqui eu abro um parênteses, irmãos, porque demonstra a grande importância da escola bíblica dominical que temos. A nossa igreja investe pesado na escola bíblica dominical. Se você, meu irmão, que está aqui presente hoje, e que ainda não participa da escola dominical, você está perdendo uma oportunidade enorme de desenvolver o seu discipulado, de aprender nas Sagradas Escrituras dia após dia, podendo crescer nesse conhecimento proporcionado na escola dominical. Se você que está assistindo em casa, se você não participa da escola dominical, comece a pensar em vir, porque é o momento que o Senhor te dá para você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Salvo se você tem algum empecilho para poder participar. Talvez você trabalhe, talvez você tenha dificuldades motoras para vir aqui. Mas salvo essas pessoas, ou questão de doença, não deixe de participar da escola dominical. Porque o discipulado não existe sem o ensino da palavra. Mas aí, uma pergunta que vem ao nosso coração. Mas, tudo bem, nós somos chamados para discipular, mas eu tenho uma dificuldade de ensinar, Anderson. Eu não tenho dom para ser professor. Você não precisa ser professor para ensinar aquilo que você já aprendeu. Essa é a máxima do discipulado. Se nós fomos discipulados, nós já estamos preparados para discipular. É só repassar o que nós aprendemos. Você não precisa entrar no JMC para poder falar das Sagradas Escrituras. Se você já aprendeu, fale aquilo que você já aprendeu. Aprendi onde? Aprendi na escola dominical. Aprendi no culto à noite, quando eu estava prestando o culto à noite, a palavra de Deus tocou o meu coração e eu repassei aquilo que eu aprendi, o que eu ouvi da palavra de Deus. Em Lucas 6,45, diz o seguinte: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala o que está cheio o coração. Sabe por que muitas vezes nós não falamos da palavra de Deus para as pessoas? Porque o nosso coração não está cheio da palavra de Deus. Talvez o nosso coração está cheio das piadinhas de WhatsApp. Talvez o nosso coração está cheio das fofocas de redes sociais. Talvez o nosso coração está cheio das novelas. Eu não perco um capítulo da novela. Por isso que nós temos tanta dificuldade
em falarmos da palavra de Deus, porque nós falamos aquilo que o nosso coração está cheio. O que tem enchido o seu coração, meu irmão? A palavra de Deus? Por fim, irmãos, nós somos, além de ser desafiados a fazer discípulo da maneira correta, que através do batismo e do ensino, nós somos desafiados a fazer discípulos por causa da esperança da promessa. Parte B do versículo 20 diz o seguinte: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O interessante é que Jesus fala esta frase aos seus discípulos, mas ele está prestes a partir, porque ele vai voltar ao lado do seu Pai, e ele fala que, olha, eu vou estar com vocês, e ele sobe. Mas é interessante que Deus sempre encorajou o seu povo através da sua presença. Se nós vemos lá no Velho Testamento, foi assim com Moisés. Deus aparecia a Moisés e orientava no deserto. Foi assim lá em Isaías. Isaías capítulo 6 mostra a visão do sublime trono. E Deus chama Isaías para poder falar com um povo de lábios impuros. Nós vemos no Novo Testamento também o mesmo princípio, quando José e Maria são avisados pelo anjo que o nome do menino que iria nascer se chamaria Emanuel. Sabe qual é o significado? Deus conosco. Os discípulos tiveram constante presença de Deus através de seu próprio filho Jesus, que andou sobre as águas, acalmou o mar na tempestade, fez diversos milagres. E Deus fala conosco, inclusive, como diz lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, que porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O Senhor está aqui, no nosso meio. O Senhor está aqui conosco, vendo nós prestarmos culto a Ele. Por que Jesus teve que partir? Porque era propósito de Deus. Em João 16, versículos 7 e 8, diz o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui ele está falando do seu Espírito Santo. Ele tinha que partir para que viesse o Espírito Santo. E esse Consolador é quem nos convence de todos os nossos erros e pecados. Não somos nós que convencemos o pecador que ele está errado. Por isso que nós temos que entender que fazer discípulos não é uma ação nossa, pela nossa vontade, e nós vamos fazer e nós vamos realizar. Se não fosse pela ação de Deus, através da Trindade, do seu Santo Espírito, jamais poderíamos fazer essa obra em coparticipação com o nosso Deus. O Espírito Santo de Deus é que nos convence, que nos convenceu no passado, quando alguém nos trouxe a palavra até nós, e convence agora, quando nós fomos levar a palavra a outras pessoas, a discipularmos outras pessoas. O Espírito Santo é quem convence. O Espírito Santo é quem muda a vida das pessoas. E nós vemos isso, que o Espírito Santo mudou a vida dos discípulos. Se nós olharmos ali para o próprio apóstolo Pedro, quando começou a sua caminhada, era aquele homem truculento, aquele homem que agia por emoção, um homem que foi capaz de tirar a sua espada e cortar a orelha do Malco, que era o soldado que estava ali, que iria levar Jesus preso. E de repente, Jesus fala para ele: olha, Pedro, tu irás me negar 3 vezes, antes que o galo cante. E ele: jamais, Senhor, jamais irei fazer isso. E de repente ele vai lá e nega. E Lucas narra esse episódio falando o seguinte, que ele se lembrou das palavras de Jesus e saiu chorando amargamente por ter lembrado dessas palavras. Depois desse episódio, nós vemos ali Jesus aparecendo para os 12, apareceu para ele, e aí chama ele para fazer discípulos, ir por todas as nações, e nós vemos no livro de Atos, Pedro chegando ali e pregando, e há uma conversão de mais de 3.000 almas. E um batizado de mais de 3.000 pessoas. Nós vemos as cartas de Pedro,
Aquele Pedro truncado, que falava, esbravejava, nós vemos as suas cartas lá em 1 e 2 Pedro, o tom de sua voz, até o tom muda. Quem fez isso? O Espírito Santo. Porque ele ainda continua sendo discípulo, ele ainda continuava sendo discípulo, assim como nós. O Senhor muda a nossa vida. Faça um flashback de quem você era antes de conhecer a Cristo e agora, depois que conhece a Cristo. O quanto a sua vida mudou. Faça um flashback. Será que não houve nenhuma alteração? Não houve nenhuma mudança? O Senhor nos chama para transformar as nossas vidas através do discipulado. Qual que é a nossa postura diante desse fato? Nossa postura é confiarmos, é crermos que Ele está conosco através do seu Espírito e vai fazer a obra, vai usar as nossas vidas como instrumento em suas mãos para que essa obra seja realizada. E olha só que interessante que o texto fala que Ele estará conosco até a consumação do século. Então, ou seja, a consumação é certeza que vai acontecer. É certeza. Agora a pergunta que não quer calar. Anderson, até quando nós somos conclamados, nós somos chamados a fazer discípulos? Até quando? Até que Ele volte. Até que Ele volte. Olha só que interessante. Nós tivemos a oportunidade na escola dominical de falar que algumas coisas o Senhor fez em nossas vidas, e elas começam agora, em nosso tempo terreno, e elas vão se findar, ou vão se concretizar, se completar na eternidade, que é o caso da salvação. Nós somos salvos, porém ainda não, porque ainda não se concretizou tudo aquilo que está pré-estabelecido por Deus para a nossa salvação. Mas nós já temos a consciência que somos salvos. Porém, a salvação se completa quando o Senhor Jesus vir, na eternidade. A santificação é a mesma coisa. Nós não somos santos aqui, declarados perfeitos aqui nesse mundo, porque nós, a partir da próxima aula na escola dominical, se você puder inclusive participar, nós vamos falar sobre a santificação, que é um processo. Esse processo vai se findar na eternidade. Mas quando nós falamos de fazer discípulos, foi a única coisa que o Senhor Jesus pede para que seja feito nesse tempo terreno e termine no tempo terreno nosso. Não vai ter motivo, não vai ter mais necessidade de nós fazermos discípulos na eternidade. Pararam para pensar nisso? Por que que isso é urgente? Fazer discípulos é até o momento do nosso último suspiro neste mundo. Esta é a ordem dada a todos nós. Irmãos, eu quero concluir que a minha oração esta noite é para que não sejamos apáticos, buscando desculpas para não nos envolvermos com a missão de fazer discípulos. E nem tampouco a gente ficar empolgado, buscando motivos errados ou fazer de maneira errada esse processo, porque nós vimos que é somente através do batismo e do ensino da palavra. Nós nunca devemos nos esquecer que quem nos chamou tem toda a autoridade no céu e na terra, foi Ele quem nos chamou. Então, se Ele é o nosso general, Ele nos dá uma ordem e ela tem que ser cumprida. Não é se der para fazer, não é se, quando eu querer fazer essa obra eu faço. Não, é uma ordem, ela precisa ser feita. O modo que devemos fazer essa obra é através do batismo e do ensino. E que a nossa esperança é que todas as coisas que já foram estabelecidas por Cristo já estão prestes a ser consumadas, porque Ele nos deixou o seu Santo Espírito para que nós pudéssemos realizar essa obra cooperativamente com Ele, como instrumento em suas mãos, porque é Ele quem tem o poder sobre todas as coisas. Que Deus nos abençoe, irmãos, a entendermos essa mensagem e colocarmos em prática na nossa vida.